Bom dia, paz do Senhor a todos. Passando aqui para deixar uma palavra que se encontra em Lucas, capítulo 17, somente o versículo 6. Eu sei que essas imagens do vídeo não ficará boa, porque eu estou sem meu notebook e eu emprestei ele para uma pessoa estudar e o meu celular ele não tem uma câmera boa. Mas eu creio que Deus nos usará como canal de bênção, que dará o discernimento da palavra e que vidas serão alcançadas nesse dia de hoje. Eu creio que Deus falará aos nossos corações sobre a fé. E disse, Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Aqui o Senhor, Ele nos mostra, através dessa palavra, o quanto é importante termos fé, usar a nossa fé, porque se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo que pedirmos para o Senhor, com fé, Ele nos concederá. Nós precisamos voltar a acreditar de novo, a crer em milagres, em promessas. Sabe aquelas promessas antigas que muitas vezes nós esquecemos? Nós precisamos trazer ela à tona, trazer elas novamente para a nossa vida, voltar a acreditar, porque Deus, Ele é Deus de coisas grandes. O Senhor, Ele tem promessas sobre as nossas vidas. Ele não vai te dar algo para te envergonhar, para entristecer o seu coração, mas o Senhor é o Deus que nos faz promessas e é fiel para cumprir, nos faz passar por lugares onde nós não imaginaríamos que estaríamos ali. Mas o Senhor é o Deus que cumpre promessas. Teve um tempo da minha vida que eu fiquei desempregada. E olha, todas as portas que eu batia, elas se fechavam para mim. Eu já havia entregado vários currículos, já tinha conversado com vários empresários da cidade, mas nenhuma porta se abria. E eu fui em determinado lugar e a pessoa que me atendeu lá falou assim, olha, até sexta-feira eu te ligo. Seja para te dizer que te darei o emprego ou não darei, mas eu vou te ligar. E eu tinha ido lá no início da semana e passei aquela semana numa aflição tão grande, esperando uma ligação, porque eu estava assim, crendo que aquele serviço iria dar certo para mim, que aquilo ali iria ser para mim. Só que os planos do Senhor são maiores que os nossos. Muitas vezes o Senhor nos permite pisar em lugares, ter experiências que nós não imaginaríamos que iríamos ter. E quando chegou quinta-feira, eu vi que eles não ligaram, mas ainda havia sexta-feira, ainda havia esperança. E eu lembro que na sexta-feira eu esperei no período da manhã, nada, à tarde, foi dando 3 horas da tarde, nada dessa empresa me ligar. E eu deitei na cama e eu estava numa aflição tão grande, numa angústia tão grande, um desespero tão grande, porque eu precisava daquele trabalho, eu tinha contas, eu tinha aluguel, enfim. Eu fiquei ali deitada naquela cama esperando, foi entardecendo e nada daquela empresa ligar. Quando deu 5 horas da tarde, eu falei, ela não vai ligar mais. Aí já sexta-feira, 5 horas da tarde, entrava o final de semana, na segunda-feira as pessoas que tinham sido chamadas já entravam para trabalhar. Mas Deus, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele é um Deus de providência. E eu estava deitada na cama, naquela angústia muito grande, e eu me vi que eu estava em um lugar onde tinha uma mesa, mas era uma mesa bonita, muito bonita. E em cima dessa mesa tinha 2 papéis. E eu pegava um papel daquele e eu assinava, e eu olhava assim, e eu via todas as letras do meu nome, certinho assim, meu nome, meu sobrenome, e eu assinava o meu nome completo. Aquela folha era uma folha branca, mas era um branco diferente. Não era esse branco que nós estamos acostumados a ver. Era um branco celestial, um branco de glória, um branco diferente do que nós estamos acostumados a ver.
e eu assinava aquele papel. E eu fiquei pensando naquela situação porque eu me via naquele determinado lugar, naquela mesa, assinando aqueles papéis. E se passou aquele final de semana. Quando foi na quinta-feira da outra semana, chegou uma mensagem no meu e-mail. E essa mensagem estava ali escrito uma convocação para me comparecer em uma determinada cidade do Paraná. Então, irmãos, eu fui convocada para assumir umas aulas nessa cidade do Paraná e eu teria que estar lá no outro dia, às 14 horas. Então, assim, foi tudo muito rápido. Consegui o dinheiro da passagem, consegui pagar meu quarto e fiquei ali naquela cidade até o tempo de vencer-se aquele contrato e fui abençoada naquele lugar. Fui muito abençoada, aprendi muitas coisas, tive novas experiências. O Senhor me mostrou coisas que eu nunca imaginei que eu iria ver. São experiências que nós temos que ter na caminhada com Cristo. E o Senhor me abençoou muito naquele lugar. Então, talvez aquele serviço que eu estava pedindo tanto para Deus, não era aquilo que o Senhor queria para mim. Aos meus olhos humanos, era o que seria bom para mim naquele momento, era tudo que eu precisava. Mas não, o Senhor queria que eu fosse mais além, que eu conhecesse mais além, pisasse em lugares onde eu nunca imaginei pisar, conhecer pessoas, ter novas experiências e também ter coragem, porque eu precisei ter muita coragem. Porque eu saí de uma cidade do interior, eu saí do Mato Grosso do Sul para ir o estado do Paraná, que é completamente diferente, os métodos lá de dar aula é completamente diferente dos nossos aqui, a cultura das pessoas é diferente, eu tive que me adaptar a tudo isso. Então eu tive também que ter muita coragem, sabedoria e paciência. Então é assim, o Senhor, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Eu quero deixar também essa palavra: nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida prosperará, e toda língua que ousar contra ti, em juízo tu os condenará. Não adianta se levantar contra o povo de Deus, contra aquele que confia verdadeiramente no Senhor. O homem, ele pode achar que ele faz muita coisa. Ele pode tramar ali as situações e ele achar que ele fez. Não, a nossa vida está nas mãos do Senhor. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, conhece o íntimo profundo do nosso coração. E eu vejo que é por isso que ainda o Senhor me permite estar de pé. Porque a batalha tem sido grande, os ataques espirituais têm sido grandes. Mas pela misericórdia do Senhor, eu ainda estou de pé. E a palavra do Senhor diz: onde pisar a planta dos seus pés, sereis abençoado. As bênçãos do Senhor te seguirão. Onde você pisar a planta dos seus pés, serás abençoado. O Senhor permitiu que eu fosse para essa cidade do Paraná. E lá, as bênçãos do Senhor me seguiu. Lá eu fui abençoada. Lá o Senhor me guardou. Fez com que eu ficasse aquele tempo que era necessário eu ficar lá, me trouxe de volta. E assim, irmãos, nós vamos caminhando com Cristo. Assim, nós vamos tendo experiência para vencermos, porque não tem sido fácil. Os ataques têm sido grandes. Esses dias, Deus me deu uma experiência que eu sonhava que a pessoa, ela vinha, assim, resumindo, porque é grande, se eu for contar aqui, vai ocupar muito tempo. Mas, assim, a pessoa, eu estava, assim, em um determinado lugar sentado e eu estava com as minhas mãos, assim, segurando o meu joelho, eu estava sentada no chão e a pessoa vinha com a faca, passava, assim, ó, em cima do meu braço e vinha tentando alcançar o meu coração. Ela vinha dando vários golpes. E eu falava assim: afasta-te de mim, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E a pessoa vinha com a faca, tentando alcançar o coração. E eu falava: Senhor, me cobre com o seu sangue, o sangue de Jesus tem poder. E a pessoa vinha e insistia novamente.
E aquilo eu fui ficando cansada, já fui ficando sem forças de tanto lutar contra aquela pessoa. Mas é assim, o Senhor nos mostra. Deus, ele não permite que algo chegue na nossa vida sem que ele nos mostre, para que possamos estarmos preparados. E é assim, irmãos. É assim. Vamos caminhar com Cristo. Vamos estar verdadeiramente buscando a Ele. Quando eu falo de buscar o Senhor nesse frio, nas madrugadas, irmãos, como isso é importante, usarmos a nossa fé, porque tem momentos na nossa vida em que nós não conseguimos orar. Tem momentos que nós não temos força, que nós ali vivemos das reservas de oração. Por isso que é importante clamarmos ao Senhor, porque os ataques são grandes contra o povo de Deus. Tudo que a Bíblia nos relata dos profetas, o que eles passaram, por amor a Jesus, por seguir o seu evangelho, por proclamar o seu nome, e nos dias de hoje não tem sido diferente. Vamos nos unir em oração, em uma só voz, em uma só adoração, louvar e engrandecer ao nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. O Deus que ama a nossa alma,